A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Você acaba de perceber que já estamos na metade do ano, já aconteceram 4.000 escândalos de influencers sobre celebridades, e de repente parece que a gente está a um míssil de distância da Terceira Guerra Mundial. Pois é, do nada. Breve resumo: Israel bombardeando Teherã, Irã revidando com enxurradas de drones, e no meio disso tudo, Trump dizendo que talvez o Irã queira conversar, mas que eles deveriam ter feito isso antes. Ao mesmo tempo em que líderes trocam farpas e também foguetes, o mercado global entra em modo de pânico. Petróleo que dispara e depois despenca, navios perdidos no Golfo Pérsico e uma pergunta ecoando nas bolsas, nos tanques de guerra e também nas mesas de negociação. Isso vai parar ou a coisa só começou? No episódio de hoje, a gente te explica o que está acontecendo no Oriente Médio, por que isso pode afetar sua gasolina aqui no Brasil e por que os Estados Unidos ainda estão jogando aquele jogo de não quero, mas talvez eu entre. E a gente vai falar também sobre a América Latina. Pois é, a América Latina tá meio naquela de quero crescer, mas não tô conseguindo. Tipo eu, que jurei voltar pra academia, mas tô pedindo mais quarteirões com queijo do que um ser humano comum deveria. O que acontece é que o economista-chefe do Banco Mundial para a região, William Maloney, tá avisando que o nosso modelo econômico atual é meio velho de guerra e não tá funcionando tão bem. Com a guerra comercial entre os países, proteção demais por aqui, insegurança ali e um monte de problema para resolver, a nossa economia parece que tá sempre no modo soneca. Mas calma, nem tudo tá perdido. A moral é que a gente tem um baita potencial, tem biodiversidade, energia renovável, hidrogênio verde, só falta a gente fazer a lição de casa, tipo investir em educação e segurança, para esse potencial virar crescimento de verdade. Eu acabei dando aqui um baita spoiler do que essa conversa resumiu. Eu acabei dando aqui um baita spoiler do que foi o resultado dessa conversa, mas vale muito a pena ver esse papo. Então hoje a gente conversa também sobre esse papo, sobre por que a América Latina anda meio devagar no jogo do crescimento econômico e o que precisa mudar pra gente finalmente sair do lugar. Porque crescer devagar é até aceitável, né? Mas parado aí já é enrolação demais. Lembrando só que se você não segue a gente, você pode fazer isso, entra aqui no nosso perfil e põe pra seguir, aí você fica atualizado todos os dias do que acontece no mundo e aqui no Brasil também. Claro que o Brasil tá no mundo, mas você entendeu a ordem de prioridades, certo? Bora pro episódio. Nos últimos dias, o conflito entre Israel e Irã chegou a um nível bem mais grave. Pela quarta vez consecutiva, os dois países trocaram ataques militares com mísseis e drones de ambos os lados. Isso fez crescer o medo de uma guerra mais ampla, que poderia envolver outros países do Oriente Médio e até os Estados Unidos. Mesmo assim, o presidente americano Donald Trump afirmou que o Irã estaria sinalizando que quer conversar para tentar diminuir a tensão. Segundo ele, os iranianos gostariam de falar, mas Trump completou dizendo que eles deveriam ter feito isso antes. Bom, durante uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá e um encontro do G7, que é o grupo das maiores economias do mundo, Trump também disse que o Irã está sofrendo mais com esse confronto, ou seja, que não está vencendo a guerra. Mas quando perguntaram se os Estados Unidos iriam se envolver mais diretamente, ele preferiu não responder. Segundo o jornal Wall Street Journal, o Irã estaria disposto a retomar conversas com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, mas com uma condição: é a de que os Estados Unidos não participem dos ataques de Israel. A notícia de que o Irã poderia querer reduzir o conflito fez o preço do petróleo cair cerca de 4%. Isso porque quando tem risco de guerra lá no Oriente Médio, o mercado acaba temendo que falte petróleo, o que faz os preços subirem. Na sexta, por exemplo, os preços tinham subido mais de 10%. Mas ao mesmo tempo em que Trump falava com a imprensa lá do Irã divulgava uma fala de um alto funcionário de segurança do país, dizendo que o Irã está pronto para dar um golpe significativo em Israel, isso como resposta aos ataques recentes. Logo depois, sirenes de alerta soaram por Israel, o que indica que novos mísseis estavam vindo. Nas últimas 48 horas, Irã lançou vários drones e mísseis. Israel respondeu bombardeando a capital do Irã, Teherã, e matou mais um importante oficial militar do país. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, falou por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. É difícil falar o nome dessa galera. E disse que seu país não quer aumentar a guerra, mas que vai responder a qualquer ataque no território iraniano com força proporcional. Olha, para vocês terem uma ideia, desde a última sexta-feira, o governo do Irã afirmou que 224 pessoas morreram em seu território e a maioria eram civis. Já o governo de Israel diz que os ataques iranianos mataram 24 pessoas no país
e feriram quase 600. Ainda não se sabe se Israel está disposto a parar os ataques, tá? O governo de lá tem dito que quer garantir que o Irã nunca tenha capacidade de construir uma bomba nuclear. Bom, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou à ABC News que seu objetivo é acabar com o que ele chama de meio século de conflito. Ele não descartou a possibilidade de atacar até mesmo o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e disse que é do interesse dos Estados Unidos apoiar Israel na tentativa de impedir o programa nuclear iraniano. Bom, e essa conversa importa e muito, porque essa troca de mísseis entre os dois países é simplesmente o ponto mais tenso de um conflito que há anos acontece de forma indireta, o que analistas chamam de a guerra nas sombras. E bom, agora o medo é que essa escalada vire um conflito regional mais amplo, com consequências humanitárias graves e impacto no comércio internacional. Por exemplo, um dos mísseis iranianos caiu perto do consulado dos Estados Unidos em Tel Aviv, lá em Israel. Bom, ninguém se feriu, mas carros e prédios da região eles foram atingidos. Em Teherã, capital do Irã, a sede da emissora estatal foi bombardeada por Israel, deixando funcionários feridos. E para o governo iraniano, a situação ela acaba sendo um dilema. Eles não podem parecer fracos, mas também está ficando sem opções. Grupos aliados do Irã, como milícias que antes apoiavam suas ações, foram enfraquecidos por ataques de Israel nos últimos meses. O grupo Hezbollah do Líbano, que é considerado terrorista pelos Estados Unidos, por exemplo, não deu sinal de que vai entrar na briga. E o que mais assustou foi que, na sexta, Israel bombardeou instalações militares nucleares dentro do Irã, matando vários generais e cientistas ligados ao programa atômico. Desde então, Israel assumiu o controle do espaço aéreo em várias partes do Irã, incluindo a capital, e também enfraqueceu bastante a capacidade de defesa do país. Bom, mesmo com a resposta do Irã, Israel acredita que o país ainda tenha milhares de mísseis prontos para lançar. O mercado financeiro, que estava tenso desde o fim de semana, começou a acreditar que o conflito talvez não dure tanto, mas ainda não há sinais claros de que os ataques vão parar logo. Além da preocupação, claro, com vidas humanas, há também o medo de que o conflito afete rotas comerciais e cause aumento de preços no mundo inteiro. No fim de semana, navios no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo mundial, simplesmente perderam o sinal de navegação por causa dos conflitos. E o que acontece? Isso aumenta muito o risco de acidentes e também atrasa a entrega de mercadorias. No sábado, o Irã informou que houve uma explosão em uma planta de gás natural ligada a um de seus maiores campos de produção. Apesar de o país exportar pouco gás e os ataques ainda não terem atingido suas áreas de petróleo, isso pode fazer os preços subirem mais ainda. Outro impacto importante é que a ONU confirmou que houve danos sérios em uma instalação nuclear no Irã, alvo de bombardeios recentes. Em resposta, o governo iraniano disse que não vai mais colaborar com a agência internacional que fiscaliza essas atividades. Pois é, então, logo menos teremos mais novidades sobre esse conflito e a gente vai ficar bem de olho por aqui. E agora bora falar um pouco de América Latina. O economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, William Maloney, falou em entrevista que a América Latina precisa mudar o jeito como cresce economicamente. Segundo ele, o modelo que usamos hoje não está dando muito certo. Isso acontece em um momento em que o mundo está cheio de desafios, como a gente pode listar o aumento do protecionismo e também uma guerra comercial entre grandes potências. Maloney diz que a região tem uma grande chance de se beneficiar dessa situação, mas para isso é preciso arrumar a casa, ou seja, fazer os deveres para atrair mais investimentos. Ele chama a última fase de crescimento da América Latina de o século perdido, porque na prática o crescimento tem sido muito lento e quase nada mudou nos últimos 20 anos. Segundo ele, para você ter uma ideia, a região está praticamente no mesmo lugar que estava entre 2000 e 2010. Segundo as últimas projeções do Banco Mundial, o crescimento da América Latina deve ser de 2,3% em 2025 e cerca de 2,5% nos anos seguintes. Números que ainda são baixos e indicam que o potencial real da região ainda não está sendo aproveitado. Mesmo países que fizeram reformas importantes, como o Chile, têm uma produtividade baixa, ou seja, eles produzem pouco em relação ao que poderiam. Mas por que, você se pergunta? Bom, um dos motivos para isso é que as empresas ficam com medo de investir ou crescer, pois não sabem se o ambiente econômico e político vai ser seguro. Além disso, a região investe pouco em infraestrutura, ou seja, estradas, energia, comunicação, e a qualidade da educação ainda é baixa, e a violência, vocês sabem, é alta. Por outro lado, Maloney vê grande potencial em novas áreas, como o uso de biodiversidade, energia renovável e o hidrogênio verde, que podem ajudar a criar novos tipos de indústrias e também empregos. O Banco Mundial
quer ajudar a região a melhorar a eficiência do governo, porque muitos cidadãos estão satisfeitos com a forma como seus países são administrados. Sobre o risco do protecionismo, Maloney lembra que políticas que isolam o país do resto do mundo já foram tentadas no passado e, como talvez você imagine, elas não funcionaram. Isso porque, sem competição e abertura para novas tecnologias, o crescimento ele acaba ficando travado. Ele também acredita que a América Latina deve continuar aberta para importar tecnologia e desenvolver indústrias modernas, mesmo que as tarifas de comércio aumentem. Mas, bom, segundo a conversa que rolou aqui, nem tudo está no nosso controle. Segundo ele, o futuro da região vai depender muito das decisões dos Estados Unidos. Cada vez mais vem a China como uma preocupação. Isso pode abrir portas para que a América Latina se torne uma parceria mais próxima de outros países. Maloney também destaca que para atrair investimentos, a região precisa melhorar a infraestrutura, estabilidade econômica, educação, segurança e gestão. Ele disse que a sorte favorece os preparados e disse também que muitos países não estão prontos. Bom, falando um pouco mais sobre o Brasil, uma das visões que ele passou foi que a gente deve crescer cerca de 2,4% esse ano e 2,2% no próximo. Ele também lembra que a gente tem tentado abrir novos mercados, mas que ainda tem muito que melhorar para facilitar os negócios. Mas, enfim, o resumo é que a América Latina tem tudo para crescer e melhorar a vida das pessoas, mas para isso precisa enfrentar problemas como violência, falta de investimento e má gestão para aproveitar o seu verdadeiro potencial. Aí eu me pergunto, se você que está ouvindo, você é otimista quanto a isso? Você bota fé na América Latina? Você bota fé no Brasil? Você acha que o potencial de crescimento ele vai ser aproveitado nos próximos anos? Por que você não deixa aqui nos comentários a sua opinião? E bom, as informações são da Bloomberg Linha e da Bloomberg News. Eu sou o Alan Blanco e o episódio foi editado por Rian Queiroz. Uau! E até o próximo episódio. Nos vemos lá. Big beijo!